Olá, pessoal. Estamos começando aqui o nosso 13º vídeo do curso sobre o dano da morte e os animais não humanos. E a questão que vai nos ocupar nesse vídeo é essa aqui, ó. A conexão psicológica é relevante para o dano da morte? E aí a gente vai discutir uma tentativa de explicação de por que esse critério da conexão psicológica seria relevante para se medir a magnitude do dano da morte, que é a explicação centrada na identidade. Essa é uma primeira de duas explicações que a gente vai ver, duas tentativas de justificar esse critério. Essa explicação, essa tentativa aqui, não é a explicação dada lá pelo Jeff McMahon, que é um dos proponentes, né, o principal proponente da abordagem dos interesses relativos ao tempo, que a gente viu em alguns vídeos anteriores. Né? A abordagem dos interesses relativos ao tempo leva em conta o grau de conexão psicológica para determinar o quanto alguém seria prejudicado com a morte. E, como vimos, né, é possível perguntar, tá, mas por que o grau de conexão psicológica seria relevante para determinar isso? Né? Por que não apenas o valor do qual alguém seria privado com a morte? Bom, então tem duas principais tentativas de explicação. Uma é essa centrada na identidade, que não é a que o Jeff McMahon dá, depois a gente vai ver no próximo vídeo que ele não concorda com essa explicação. Mas tem outros autores que têm uma posição similar que poderiam dar uma explicação desse tipo. Então, vamos discutir. Então, como vimos, né, essa abreviação aqui, AIRT, quer dizer Abordagem dos Interesses Relativos ao Tempo. Bom, então, novamente, para enfatizar, nesse vídeo a gente vai discutir uma resposta que certamente o Jeff McMahon, né, que é o proponente da teoria, certamente ele não daria essa resposta, mas que outras pessoas poderiam tentar dar essa resposta para tentar explicar a relevância desse fator conexão psicológica, que é, então, a explicação centrada na identidade. E aí, no próximo vídeo, a gente vai explicar, né, por que a explicação oferecida pelo Jeff McMahon, que é centrada na força das razões prudenciais, né, não é vulnerável a essas objeções que a gente vai passar aqui, vai abordar, que são dadas contra essa explicação centrada na identidade. Contudo, no próximo vídeo aí vão ser apresentadas também, a gente vai abordar outras objeções que aí podem ser, sim, endereçadas à resposta oferecida pelo McMahon, que não é essa da identidade. Bom, então vamos perguntar, né, qual é a relevância da conexão psicológica para a magnitude do dano da morte? Vamos ver qual é a explicação centrada na identidade. A explicação centrada na identidade seria assim, ó. Poderia ser defendido, né, que o grau de conexão psicológica que alguém vai manter ao longo do tempo é importante para se medir o quanto esse alguém seria prejudicado com a morte, porque, segundo essa concepção, é a partir da conexão psicológica que a gente sabe o grau com que alguém é o mesmo indivíduo ao longo do tempo. Em outras palavras, né, essa visão ela defende que a identidade individual importa para o dano da morte e defende também que a identidade individual é determinada pela conexão psicológica. Então, veja que aqui está se dizendo o seguinte, né, que a identidade individual importa para o dano da morte e que a identidade individual é determinada pela conexão psicológica e que, como a conexão psicológica é uma questão de graus, né, dependeria de quantas memórias alguém reteria, por exemplo, então, que, por isso, a identidade individual seria também uma questão de graus e, por isso, a magnitude do dano da morte variaria. Depois a gente vai ver no próximo vídeo, a explicação dada pelo McMahon é diferente porque ele reconhece que a identidade individual é relevante para a magnitude do dano da morte, mas ele não concorda que a identidade individual seja determinada pelo grau de conexão psicológica. Mas ele acha que a conexão psicológica é relevante também para saber o quanto alguém seria prejudicado com a morte, porque ele acha que é relevante para as razões prudenciais, que é outra explicação, não é o que a gente vai ver agora. Então, essa aqui, resumindo, é o seguinte, né? Eles dizem que a conexão psicológica é importante porque é ela que determina a identidade, ou seja, é ela que determina com que grau alguém seria o mesmo indivíduo ao longo do tempo. Bom, por vezes, essa explicação centrada na identidade ela é utilizada para se defender o que a gente chama de substituição. Né? O que é essa ideia de substituição?
Bom, já vamos explicar. Aqui só está uma lista de autores que defenderam a substituição, né? Ferrer, né, nesse artigo de 1986. Vejam que quase todos esses artigos aqui dizem respeito ao consumo de carne, né? Então, o argumento da substituição ele é muito utilizado em defesa do consumo de carne em certas condições, né? Então, tem esse Ferrer ali, né, em 1986. O Richard Hare defendeu algo semelhante lá em 1999. O Roger Scruton, lá em 1996. E o Peter Singer, no Ética Prática, essa edição de 2002, mas o original é de 79. Peter Singer, não sei se mantém ainda essa posição. Acho que ele não... Bom, aí teria que investigar, porque ele lançou um outro livro em 2014, onde ele modificou algumas posições dele, né? Mas, enfim, na Ética Prática, ele defendia a substituição de certos tipos de animais. O que é a ideia de substituição, né? Eles defendem que os seres que são sencientes, né, são capazes de sofrer e desfrutar, mas que não possuem um sentido temporal de si, ou seja, que não possuem memórias do passado, nem uma perspectiva de visualizar o seu próprio futuro, né? Eles viveriam aí num presente eterno. Esses autores defendem que esses seres são substituíveis. O que isso quer dizer, né? Então, eles defendem que nada de mal é feito se a gente mata algum desses seres, desde que a gente substitua por outro, desde que a gente faça nascer outro no lugar desses seres, do ser que foi morto, né? E que viva uma vida igualmente positiva. Então, o que eles defendem? Que os seres que não têm um sentido temporal de si não são prejudicados com a morte. E que, então, nada de mal é feito no mundo, desde que se a gente matar eles e desde que a gente substitua por outros que tenham vidas igualmente boas. Essa é a ideia de substituição. Aí alguém poderia perguntar, né? Tá, mas por que isso? Por que a pessoa acredita que um ser que não tem um sentido temporal de si não seria prejudicado com a morte? Bom, uma possível explicação é, então, essa explicação centrada na identidade. Uma das defesas da substituição é a de que, se naquele corpo, né, onde vive aquele indivíduo, não vai ter nenhuma conexão psicológica entre um momento anterior e um momento posterior, então, segundo essa teoria de identidade individual, não existe um indivíduo ao longo do tempo, mas vários indivíduos vivendo de instante em instante isolados. Porque, lembrando, segundo essa teoria da identidade individual, o que torna o mesmo indivíduo ao longo do tempo é ele reter memórias, né, e fazer planos para o futuro. Então, segundo essa concepção, né, se um indivíduo não tem memórias, não tem um sentido temporal de si, na verdade você tem um indivíduo nascendo e morrendo no mesmo corpo a cada instante. É isso que diz essa teoria. Então, com base nessa teoria, né, poderia ser defendido que tanto faz manter esse corpo vivo ou matar esse e fazer nascer outro. Eles vão dizer que, de qualquer maneira, o indivíduo que existe nesse momento atual, ele vai morrer e vai nascer outro no momento seguinte. A diferença vai ser que vai nascer outro nesse mesmo corpo, ou vamos criar um outro corpo e vai nascer outro, mas que tanto faz, né, que o indivíduo morre agora de qualquer maneira porque ele não retém memórias. Essa é a ideia. Bom, né, como eu mencionei, esse raciocínio é bastante utilizado em defesa do consumo de animais, né? Por exemplo, é defendido que pelo menos uma boa parte dos animais não humanos que são mortos para consumo não possuem um sentido temporal de si e que, já que consumi-los seria uma maneira de incentivar que nasçam outros para ocupar o lugar deles, né, que, por sua vez, seriam mortos e substituídos e assim sucessivamente. Então, os proponentes dessa visão dizem que nada de mal é feito a esses animais, desde que eles tenham uma vida significativa, né, uma vida minimamente boa, e sejam mortos de maneira indolor, e que os próximos que substituiriam esses animais também tenham uma vida tão boa quanto. Tá? Então, tem todas essas condições. Né? Então, vejam, não estou dizendo que essa visão é necessariamente plausível, nem implausível nesse momento, só estou descrevendo o que ela defende. Depois a gente vai discutir. Então, o primeiro ponto é o seguinte: será que essas condições acontecem na prática? Bom, parece que não, né? Parece que na prática é duvidoso que seja possível cumprir essas condições. Em primeiro lugar, a vida padrão dos animais que são criados para consumo é
repleto de sofrimento. Né? Normalmente eles sofrem desde o momento que nascem até o momento que são abatidos. Então, veja que para aquele argumento funcional, o animal tem que ter uma vida boa, né? Porque o argumento diz que o animal é beneficiado por nascer. E nós vimos, né, em outros vídeos, que para alguém ser beneficiado por nascer, a vida dele tem que ser minimamente boa. Não é o caso dos animais, da gigantesca maioria, né, pelo menos dos animais criados para consumo. E, em segundo lugar, provavelmente é falsa a alegação de que os animais que são geralmente consumidos não possuem um sentido temporal de si. Né? Uma implicação interessante é que, né, isso poderia ser verdadeiro em relação a alguns tipos de animais, por exemplo, poderia ser que algum tipo de animal não tivesse um sentido temporal de si. Vamos supor que, sei lá, mariscos não tivesse. Não estou dizendo que não tem, né? Pode ser que tenha, mas vamos supor que não tivesse. Mas um ponto importante de se reparar é que é o seguinte, certamente isso é verdadeiro em relação a alguns humanos. Tem alguns humanos que não têm sentido temporal de si. Por quê? Existem alguns humanos que, devido a alguma doença ou algum acidente, perderam irreversivelmente o sentido temporal de si e vivem num eterno presente. É o caso do ex-músico, né, Clive Wearing. É um caso famoso, né, onde ele realmente vive de segundo em segundo. Ele não lembra de nada, né, ele não consegue imaginar o futuro. Então, essa explicação para a relevância da conexão psicológica, para haver dano da morte, justificaria matar e substituir esses humanos também. É só uma implicação dessa teoria, né, que estamos apontando aqui. Se alguém quiser ler sobre esse caso do Clive Wearing, né, que ele era um musicologista também, um estudioso, né, da música em geral. Bom, quem quiser ver, né, tá nesses dois materiais aqui. Quem quiser saber mais sobre a história do Clive Wearing, está nesse livro do Oliver Sacks, né, o homem que confundiu sua esposa com o chapéu, que trata de vários problemas neurológicos, está lá na página 27, e nesse outro artigo aqui também, tá, de 1995, que conta detalhadamente como que ele ficou assim. Né? Enfim, agora vamos ver então algumas críticas a essa teoria da identidade individual, que é baseada na conexão psicológica. Porque, vejam, todo aquele argumento da substituição, ele é baseado nessa ideia de que um indivíduo é o mesmo ao longo do tempo se ele mantém, né, uma identidade, uma conexão psicológica, né, ao longo do tempo. Né? Bom, mas tem críticas a essa teoria e parece que essas críticas mostram que essa não é a teoria adequada de identidade individual. Vamos ver por quê. Bom, uma primeira crítica a essa teoria é que ela parece confundir dois sentidos da palavra o mesmo, da expressão o mesmo. Essa expressão ela tem um sentido numérico e ela tem um sentido qualitativo. Por exemplo, faz sentido a gente dizer que o João, depois que ele perdeu as memórias, ele não é mais o mesmo. Por exemplo, né, ele tinha certos conteúdos mentais e agora ele tem outros. Pode ser que ele tivesse certa personalidade, agora ele tem outra. Pode ser que ele tinha certos traços de caráter, agora ele tem outros. Né? Então, quando a gente fala assim que ele não é mais o mesmo, a gente está usando o sentido qualitativo. A gente está dizendo que as qualidades mudaram. Né? Mudou a psicologia dele, mudou as intenções, os traços de caráter, as memórias, etc. A gente está dizendo que mudou as qualidades. Mas isso não quer dizer que numericamente é outro indivíduo. Né? Que é outro João. O João perdeu as memórias, aí que ele morreu, nasceu outro naquele corpo. Não, ninguém está dizendo que é outra consciência que está agora dentro daquele corpo, ocupando aquele corpo, e que o outro morreu só porque perdeu as memórias. Né? É o mesmo indivíduo, né? É o mesmo João, só que com conteúdos mentais diferentes. Né? O que a gente pode dizer é assim, é o João, só que ele não se lembra. Né? Ele é o mesmo indivíduo com qualidades muito diferentes. Então, a gente pode dizer o seguinte, ele é o mesmo indivíduo no sentido numérico, né? Não é outra consciência, não é outro ser a ocupar aquele corpo, mas ele não é o mesmo no sentido qualitativo. Mudaram os traços de personalidade, as memórias dele. E essa teoria da identidade individual parece confundir as duas coisas. Ela parece dizer, olha, se alguém não é o mesmo no sentido qualitativo, também não é o mesmo no sentido numérico. Mas parece que uma coisa não se segue da outra. É possível não ser o mesmo no sentido qualitativo e ser o mesmo no sentido numérico. Vamos dar um exemplo
para ilustrar essa crítica, tá? Que eu estou chamando aqui de o exemplo do tiro mortal. Vamos supor que a gente tem um indivíduo, o indivíduo A, e esse indivíduo precisa escolher entre duas opções. Necessariamente ele tem que escolher uma das duas. Tá? Na primeira, ou ele muda toda a conexão psicológica dele, todos os traços de caráter, todos os desejos, todos os valores, todas as intenções e todas as memórias. Tá? Mas daqui para frente ele vai continuar vivo e com a capacidade de ter experiências. Aí dali para frente ele vai formar outras memórias do que dali para frente acontecer, né? Vai ter talvez outros valores, outros desejos, mas ele vai continuar vivo, né, com a capacidade de ter experiências. Essa é a primeira opção. Perde a conexão psicológica, mas ganha chance de continuar desfrutando experiências na vida. Né? Ou então ele escolhe a segunda opção. Ele vai levar um tiro mortal, né, ou vai destruir o corpo dele, e ele vai perder totalmente a capacidade de ter experiências, irreversivelmente. Mas, antes dele morrer, os traços de caráter, as memórias, as intenções, toda a conexão psicológica dele vão ser copiadas, né, e vão ser transferidas para um outro cérebro de um corpo que não foi utilizado ainda. Vamos supor que isso seja lá no futuro e os cientistas tivessem inventado uma maneira de fazer isso. Bom, então temos dois cenários. Né? No primeiro, alguém perde a conexão psicológica, mas continua a ter experiências. No outro, alguém perde a capacidade de ter experiência alguma, mas a conexão psicológica é copiada para outro corpo. E aí vamos imaginar o seguinte. Vamos supor que o indivíduo A ele tem como objetivo sobreviver. Ou seja, ele tem como objetivo que a sua consciência, e não a consciência de outro indivíduo, continue a ter experiências. Então, se ele tem que escolher entre esses dois cenários, ele tem que se perguntar, em qual desses dois cenários eu vou estar? Esse indivíduo aqui. Parece que é no primeiro, mesmo que a conexão psicológica com ele agora seja nula. Ele não vai ser qualitativamente o mesmo, porque ele vai mudar um monte, vai mudar toda a personalidade dele, todas as memórias, né, todas as intenções, traços de caráter, mas é numericamente o mesmo. É essa consciência dele agora que vai continuar tendo aquelas experiências com conteúdos mentais diferentes. No segundo cenário, o indivíduo que vai continuar vivo, ele mantém uma conexão psicológica completa, total com o indivíduo A. Agora, mas ele não é um individual, é outra consciência experimentando o mundo. Ele pode até ser idêntico no sentido qualitativo, porque ele tem toda a psicologia do individual, mas não é o mesmo no sentido numérico. É outra consciência experimentando o mundo. Bom, o que esse exemplo mostra de problemático com aquela teoria da identidade individual? Né? Mostra que, segundo aquela teoria de que a identidade individual é determinada pelo grau de conexão psicológica, ela teria que dizer que o indivíduo nesse cenário 2 é um indivíduo A porque ele retém a conexão psicológica do indivíduo A. E como ele retém isso, ele acredita que é um indivíduo A, porque ele vai, digamos, surgir com as memórias do individual. Mas isso parece ser, então, uma razão para se rejeitar essa teoria de identidade individual que é baseada na conexão psicológica, porque esse exemplo parece mostrar que ela confunde duas coisas. Acreditar que é o indivíduo X e ser o indivíduo X. Né? Se isso não está claro ainda, vamos ver um outro exemplo. Vamos supor que tivesse sido implantadas em mim memórias falsas, né, com conteúdo mental do Bill Gates. E eu acordaria um dia achando que eu sou o Bill Gates. Será que isso me torna o Bill Gates? Obviamente que não. Eu estaria com memórias falsas, eu pensaria que sou o Bill Gates, mas isso não faz com que eu seja ele. Né? E vamos ver mais um outro exemplo para tornar isso tudo ainda mais claro, tá? Que é o exemplo do duplicador. Vamos supor que, naquele cenário 2, né, onde o indivíduo levaria um tiro mortal, só que antes as memórias, toda a psicologia dele seria copiada para outro corpo, vamos fazer uma variação agora nesse exemplo. Nesse cenário 2, novamente, toda a conexão psicológica desse indivíduo, né, todos os traços de caráter, memórias, intenções, desejos, etc., são copiados
para um outro cérebro, né, de outro indivíduo, mas ele não leva o tiro mortal. Então, o que acontece agora? Estão vivos dois indivíduos, o indivíduo A e o indivíduo A', vamos chamar assim. Ambos têm a mesma conexão psicológica até o momento. Se aquela teoria da identidade individual, que é baseada na conexão psicológica, se ela tivesse correta, ela teria que dizer o quê? Que os dois são o mesmo indivíduo. Mas, obviamente, que não são, porque, apesar de eles terem a mesma conexão psicológica até o momento, são duas consciências distintas experimentando o mundo. Por que são dois indivíduos? Bom, porque o que um experimenta, o outro não experimenta. O que um decide fazer com o seu corpo não controla o corpo do outro, e etc. Então, obviamente que são dois indivíduos. Agora, a gente poderia imaginar um cenário, né, uma outra situação hipotética, onde realmente haveria um único indivíduo, no sentido numérico, né, com dois corpos distintos. Isso aconteceria, né, se tudo o que acontecesse com ambos os corpos fosse experimentado pela mesma consciência, e tudo que essa consciência escolhesse tivesse efeito nos dois corpos. Claro, isso não existe na realidade, mas a gente pode imaginar um cenário de ficção científica assim. Ou, por exemplo, imaginar um cenário, por exemplo, quando alguém controla um videogame, né? Controla dois personagens ao mesmo tempo. Né? Seria algo assim, só que na vida real. Somente nesse caso faria sentido dizer que ambos os corpos são do mesmo indivíduo, porque ele experimenta o que vem dos dois, né? E ele controla os dois. Então, seria o mesmo indivíduo numericamente. Mas não é aquele caso. Naquele outro caso, você tem dois corpos distintos, dois indivíduos distintos com a mesma conexão psicológica. Então, isso, né, aquele exemplo onde o indivíduo controla dois corpos diferentes e recebe as experiências desses dois corpos, uma mesma consciência, isso não depende, em grau algum, dele ter a mesma conexão psicológica. Depende, em vez disso, né, de aqueles dois corpos pertencerem à mesma consciência e ao mesmo centro de escolha. Já no caso de dois corpos com o mesmo conteúdo mental, né, com a mesma conexão psicológica, mas formando dois centros de experiência distintos e dois centros de escolha distintos, o que a gente tem são dois indivíduos numericamente distintos com a mesma conexão psicológica. O que isso parece mostrar? Que a identidade de um indivíduo não pode ser determinada pela conexão psicológica. Então, essas são as principais críticas àquela teoria da identidade individual baseada na conexão psicológica. Então, se a teoria da identidade individual baseada na conexão psicológica for implausível, tá? Então ela não pode ser uma boa explicação da relevância da conexão psicológica para a magnitude do dano da morte. Isto é, né, se a conexão psicológica for relevante para a magnitude do dano da morte, tem que ser por outro motivo, e não porque ela determinaria a identidade de alguém. Como vimos, se aquelas críticas fazem sentido, ela não determina a identidade de alguém. Né? E aí, então, no próximo vídeo, a gente vai discutir uma outra explicação que tenta mostrar que a conexão psicológica é relevante para a magnitude do dano da morte, mas que assuma que ela não é relevante para a identidade. Ela defende que a conexão psicológica é relevante para outra coisa, que no caso é para a força das razões prudenciais, que é a própria explicação dada pelo Jeff McMahon. No próximo vídeo, então, a gente vai discutir essa outra explicação. É isso, então. Obrigado. Até o próximo vídeo.